Em um balneário na costa da Colômbia, a longa faixa de areia cinza e batida que divisa as águas do Pacífico é apenas uma das linhas fronteiriças que delimitam um universo de dualidades. Ali, beleza e violência confluem, criando uma bolha cujo tempo é mais desacelerado, onde os acontecimentos se desenrolam com a típica lentidão sazonal de um local de veraneio. Nascida e criada sob o ritmo circadiano deste povoado, Damares teve a vida marcada por tragédias ainda muito cedo. Sua mãe entrando num barco para talvez nunca mais voltar. Nicolazito sendo engolido pela espuma branca das ondas. Apesar da companhia de Rogério, com quem mantém um relacionamento estável em sua instabilidade, Damares carrega uma solidão que deveria ter sido preenchida pelo filho que não conseguiu ter. Cuidar da casa muito abandonada pela família de Nicolazito ocupa seus dias, alivia sua consciência pelo que sente ter sido missão sua no passado, mas nada disso lhe traz um senso de propósito. Achei de boa, falei, quero ler um livro leve. Aí vou ler o quê? Um livro triste. Tranquilo, né? De boa. Quando num rompante decide adotar a cachorra da ninhada de uma vizinha, Damares tem a chance de desviar um pouco o foco das tentativas frustradas de engravidar. A fêmea que agora circula pela casa modesta faz aflorar instintos protetores e violentos, emoções díspares e profundas que supostamente só a maternidade seria capaz de produzir. A força e a intensidade dessa relação alteram de forma tão drástica as dinâmicas de sua existência que Damares já não sabe se a simples presença da cachorra fez sua vida ganhar ou perder de uma vez por todas o rumo. Breve, porém magnético, a cachorra é como uma tempestade elétrica, intensificando-se de horror e inquietude a cada página. Livro levinho para chorar. Acho que seria bom ler outro se quer um livro levinho. Não, vamos aqui, vamos sofrer, vamos, né, sei lá. Nos capítulos iniciais fala sobre a personagem principal adotando essa cachorra, né? E aí depois começa a contar mais sobre a vida dela antes dessa cachorra aparecer. Tem uns altos e baixos, assim, da relação da personagem principal com a cachorra. E é interessante ver isso. O marido dela é um estúpido, nojento, mas ele é necessário na narrativa quando a personagem tem problemas com ela. Tem várias páginas aqui que a cadela, ela simplesmente foge com os outros cachorros que tem na casa. E aí os cachorros voltam, só que ela não. E a personagem procura ela por todo canto, não acha, perde esperança, assim. E aí depois de, sei lá, um mês a cachorra volta. E aí a relação das duas muda um pouco, porque ela tenta artifícios para que aquela cadela não fuja mais. E aí tem vários, assim, tipo, ela mimando ela punindo. Ela tenta fazer as duas coisas, tenta encontrar várias maneiras de fazer com que a cadela sinta que ela deve continuar ali. E aí depois ela foge de novo, aí ela fica mais puta. Ela trata a cachorra como um filho no iníciozinho. Porque ela e o marido, eles não conseguem ter filhos, eles tentaram várias vezes. E aí ela meio que transfere essa afeição que ela teria por filhos com essa cachorra. Então, chega num ponto, a cadela aparece em casa prenha. E aí que a relação das duas vai mudar mesmo. Porque ela fica nessa coisa de, tipo, todas as mulheres da minha família conseguiram engravidar, eu não consegui. E aí agora, esse afeto que eu tô transmitindo pra esse animal, e ela aparece prenha. Sabe? Tem essa coisa de, tipo, como assim, sabe? Eu não consigo ter filhos, mas ela consegue. Tem essa relação também. E aí tem várias partes em que essa dona dela, a Damares, ela perde a esperança, sabe? De ter aquela cadela. Ela fica com aquele sentimento de que, tipo, poxa, eu cuidei tanto dela, eu gosto tanto dela, eu trato ela com tanto amor, e aí ela vai lá e foge, sabe? Tem essa coisa de, tipo, poxa, eu queria tanto que ela continuasse aqui, que ela ficasse comigo porque ela gosta de mim. E acontece isso, assim, algumas vezes. E aí você consegue ver no decorrer desse livro, que tem, tipo, 160 páginas, meio que a ascensão, também a queda desse sentimento que ela tem pela cadela, sabe? Ela gosta muito dela, ela tenta fazer de todas as maneiras que a cachorra se sinta próxima dela, né? Que ela queira ficar ali. E é muito interessante ver a maneira como ela trata a cachorra no início do livro, como isso tem uns altos e baixos, até que chega cai, assim, que ela simplesmente não quer mais a presença daquela cachorra ali com ela, porque ela não sente que a cachorra gosta dela. A cachorra, ela tá ali, ela volta, ela mostra algum tipo de interesse, mas ela sempre fugindo. Então, toda vez que tem essa coisa dela voltar, dela sentir que a cachorra gosta dela, ela vai embora. Então, é sempre essa coisa, sabe? E isso é muito interessante no decorrer do livro, como isso vai sendo construído. E aí tem uns momentos mais chaves, assim, do livro, onde determinadas coisas acontecem, que eu não vou dizer o que é, e são tristes.
É um livro bem simples, tá? Isso eu já quero deixar claro. É um livro muito simples. A história é muito simples. Não acontecem coisas mirabolantes, mas o bonito desse livro tá na simplicidade de como as coisas acontecem. A maneira como ele é narrado, a maneira como esse relacionamento entre essa dona e essa cachorra é construído. E é muito interessante ver como isso é construído e como isso tem os seus altos e baixos, e principalmente quando tudo descamba e começa a ficar triste. E é assim, ó, eu não anotei nada nesse livro, tá? Não tenho nenhuma anotação, porque realmente eu tava, tipo, muito preso pela leitura. Eu pensei, tipo, eu não quero anotar, mesmo porque eu não sei exatamente o que eu preciso anotar. E aí eu dei nota 4 de 5 pra ele. Gostei. Gostei bastante da leitura. Eu recomendo, tá? Recomendo a leitura. Porém, essa foi uma primeira leitura desse livro. Eu acho que esse é daqueles que, conforme você faça mais leituras, mais coisas vão sendo reveladas. É daqueles livros que você lê uma vez e tipo, tá, a história é isso. Se você ler uma segunda vez, você consegue talvez perceber coisas ali no meio que você não tinha percebido anteriormente. Porque é aquele negócio, né? Quando você lê um livro pela segunda vez, a não ser que faça muito tempo entre a primeira leitura e a segunda, quando é mais perto mesmo, você já sabe o final, né? Você já sabe como as coisas acontecem, você já sabe todo o enredo. E aí, quando você não precisa ficar tentando desvendar o que vai acontecer e prestar atenção exatamente no que está ali no texto, algumas coisas são reveladas que anteriormente você não tinha percebido. E eu acho que esse livro é um desses. Sabe o que eu falei sobre esse sentimento dela ficando cada vez, assim, e diminuindo? Ó, tem aqui um trechinho que eu abri, assim, do nada, tá? Não tem nem nada anotado. Isso acontece numa das vezes em que a cachorra foge. A narração diz o seguinte: estava mais zangada que preocupada. Ficou com raiva por a cachorra ter ido embora, por dessa vez ter ido sozinha, sem influência dos outros cachorros, por ter sido obrigada a gritar e a procurá-la daquela maneira, por ter ficado angustiada e, sobretudo, por Rogério ter razão e a cachorra ter de fato aprontado. Ela fica perdoando a cachorra, aí depois ela fica com raiva, aí e fica nisso, sabe? O livro meio que um pedaço dele inteiro. Não é um livro feliz, tá? Não é um livro feliz. Mas o início é tipo, tem algumas coisas mais engraçadinhas, mais tranquilas. E aí chega de um trecho assim pro final que você pensa, é triste.